Olá pessoal, tudo bom? Seja muito bem-vindo a este canal. Eu me chamo Thalita Nunes e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre uma passagem que está em Marcos 11:24, que diz assim: Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Há algum tempo atrás eu questionei Deus, sabe? Eu questionei Deus porque eu falei, Senhor, poxa, eu orei tanto pro meu pai ser curado. Para quem não sabe, né, o meu pai em 2023, ele partiu para a eternidade, né? Depois dele sofrer um ano com uma doença, assim, que eu acho que é uma das piores doenças, que é o câncer, né? E eu lembro que na época eu fiz vários propósitos de oração. Eu orei de madrugada, eu levantava às 5 horas da manhã para orar, eu jejuava, eu ia para as campanhas de oração na igreja, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, fiz tudo que estava ao meu alcance. Eu orei muito, orava o dia todo, ficava trancada no quarto chorando, ajoelhada, né, clamando a Deus pela cura dele. E ele partiu. Ele partiu e eu questionei Deus, sabe? E eu falei, poxa, Senhor, será que eu orei sem fé então? Por que o Senhor me disse não, sabe? E aí Deus, ele me fez lembrar de um sonho que eu tive com meu pai antes dele partir. E a gente estava num lugar assim, tinham várias pessoas. E quando meu pai estava doente, ele estava muito magro, ele ficou com 37 quilos, né? Então ele definhou realmente, assim, ele estava muito magrinho mesmo. E nesse sonho meu pai aparecia assim, gordinho, sabe? Bem bonito e com o rosto assim, branquinho, brilhando. E ele falava assim, e eu que fui curado? E eu que fui curado? Sabe? E aí eu acordei, e aí eu lembrei desse sonho. E Deus falou no meu coração, eu curei o seu pai. Mas não da maneira como você queria, como da maneira que você esperava, da maneira como você imaginava. Ele está curado. E a questão é que Deus, ele sempre vai nos responder, mas não da maneira como a gente espera. Porque a palavra diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O nosso problema é muitas das vezes pegar um versículo e fazer dele uma doutrina, sabe? Ir para os extremos, né? Eu lembro que quando a gente lê a Bíblia toda, é por isso que é importante ler a Bíblia toda, né? Se você ainda não leu a Bíblia toda ou não sabe como começar, tem um vídeo aqui no canal que se chama Leitura Bíblica Anual, que explica como você pode fazer para ler a Bíblia toda em um ano. Né? Apenas 4 capítulos por dia, lá para outubro, você está terminando de ler a Bíblia. Se você quiser ler em um ano, você pode ler 3, né? Mas lá para outubro, se você ler 4, você tranquilamente termina a Bíblia em menos de um ano. E aí eu me perguntava para Deus, e aí Deus, ele me respondeu, né? Eu sempre respondo. E a gente deve analisar a Bíblia toda, né? Porque, por exemplo, João, ele fala, né? Se você vê alguém passando necessidade e não ajudar, o amor de Deus não está em você. Mas Paulo também fala, quem não trabalhe, não coma. Então, quem que eu devo seguir? Eu devo seguir João e devo ajudar os necessitados? Ou eu devo seguir Paulo e falar, não, se você quer comer, você tem que trabalhar? Calma, a Bíblia é perfeita, a Bíblia nos leva ao equilíbrio. O Espírito Santo, ele vai nos fazer discernir cada situação. Né? Então, por exemplo, se alguém está sendo sustentado por nós, dorme no nosso sofá, come da nossa comida e não quer nada com o trabalho, a gente vai até socorrer, mas a gente vai falar, olha, procura um trabalho. Mas se alguém está morrendo de fome, é um morador de rua, está desesperado, não tem para onde recorrer, você vai negar uma quentinha para ele? Sabe? Então, a questão é o equilíbrio, entende? A questão é ter o Espírito Santo dentro de você, discernindo cada situação e te guiando a como agir em cada determinada ocasião, entende?
Então a Bíblia é perfeita. E Jesus nunca mentiu. Calma, tá? Jesus nunca mentiu. Ele é a verdade. Ele não fala a verdade. Ele é a própria verdade. E até na Bíblia, né? Lá em Apocalipse, fala que Deus ele condena a mentira. E os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Né? Todo aquele que ama e pratica a mentira não herdará o reino dos céus. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Está escrito na Bíblia, né? Então, como Jesus que condena a mentira vai mentir? Isso é impossível, não é verdade? Então, Jesus nunca mentiu. Mas quando ele fala, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco, não é tudo ao nosso bel prazer. Porque um pai não dá tudo que o seu filho pede ao bel prazer dele. Imagina, você é um pai ou uma mãe. O seu filho de 5 anos pede, pai, me dá um carro para eu sair dirigindo igual você. Você vai dar um carro para o seu filho de 5 anos? Mesmo que ele esperneie, que ele chore, que ele faça greve de fome, que ele, sabe, fique revoltado da vida, você vai dar um carro para o seu filho? Não, porque senão você vai estar matando o seu filho, você vai estar matando as pessoas na rua, você vai estar provocando uma tragédia, porque o seu filho não tem maturidade para receber esse presente. Mas quando o seu filho já estiver na idade, tiver a carta de habilitação, estiver preparado para receber aquele presente, aí você pode ter juntado um dinheirinho e dado um carro 0 km, o melhor carro para o seu filho, porque ele vai estar preparado para receber aquele presente. E assim é Deus com a gente, né? Tudo, quando diz aqui tudo, é tudo que está conforme a vontade de Deus para a nossa vida e tudo que está conforme a palavra de Deus. Se eu pedir algo que está contra a vontade de Deus, Ele não vai me dar. Se eu pedir algo que está contra a palavra de Deus, Ele não vai me dar, entende? Porque Deus ele tem princípios, Ele tem regras, entendeu? Então, assim, Deus ele me fez entender isso. E as promessas de Deus é algo tão interessante, porque assim, não é porque é promessa de Deus que Deus vai dar de mão beijada. A gente tem que reivindicar as promessas. A gente tem que orar e tomar posse das promessas, né? Eu lembro muito da história do povo de Israel mesmo, né? Quando Deus chama Abraão, ele fala, de ti farei uma grande nação. E Abraão é casado com Sara, que é estéril. E eles já são idosos e só 25 anos depois da promessa é que Isaac nasce. E Isaac sabia, né? Ele sabia que eles tinham esse chamado para formar uma grande nação, que da descendência de Isaac seria formada uma grande nação. E o que acontece? Deus ele escolhe através de Eliezer uma esposa dentre tantas mulheres férteis que tinha ali naquele lugar. Ele escolhe logo a estéril, porque a Bíblia fala, Rebeca era estéril. E Isaac teve que orar 20 anos para que Rebeca concebesse. Ele tinha a promessa, mas mesmo assim ele orou por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos, por 4 anos, por 5 anos, por 10 anos, por 18 anos, por 19 anos e só no 20º ano ele conseguiu a promessa. Ele conseguiu com que Deus ele abrisse a madre de Rebeca e ela concebesse e desse a luz a Esaú e a Jacó. E de Jacó vieram 12 filhos. E assim foram formadas as 12 tribos de Israel. Entende? Então a gente tem que reivindicar as promessas de Deus, né? Então eu lembrei de uma história que a pastora Thalita Pereira contou, que fala de uma criança, né, que orou com muita fé, ela tinha muita fé, e ela falou, Senhor, amanhã, quando eu acordar, eu vou estar com o olho azul. Ela queria estar com o olho azul. E ela orou com toda a fé do mundo. Ela falou, amanhã, quando eu acordar, eu vou estar com o olho azul. Aí ela foi dormir. Aí quando ela acordou de manhã, ela saiu correndo pro espelho. O olho dela estava azul? Não. Continuava castanho. Só que anos depois, ela foi usada por Deus para se disfarçar de indiana, né? Ela tinha fisionomia. E ela foi usada para resgatar crianças indianas, né? De um regime de alguma coisa. Eu não lembro se era sequestros ou maltrato infantil ou tráfico humano. Era algo bem violento que acontecia, que envolvia crianças naquela região.
E ela foi usada para resgatar muitas crianças, né? E aí Deus falou ao coração dela: se eu tivesse respondido a sua oração quando você era criança de ficar com o olho azul, você teria cumprido o propósito que eu tinha para sua vida? E ela entendeu por que Deus disse não, né? Muitas das vezes Deus ele diz não porque ele já tem um plano que, se ele disser sim pra gente, se ele disser sim pra gente, o plano dele não vai acontecer, porque vai ir contra o plano dele para as nossas vidas, entende? Ou algo é um não temporário, ele fala, ainda não, espera, no momento certo eu vou te dar, não é o tempo de Deus, porque existe o Cronos, que é o nosso tempo, o tempo dos homens, o nosso tempo cronológico normal, e existe o Kairos, que é o tempo de Deus. Então a gente tem que entender que as coisas na vida do cristão, elas não acontecem quando a gente quer, porque a gente não é mais dono da nossa vida, entendeu? Quem é nosso dono é Jesus. E Deus tem um plano para a nossa vida. E a gente deve realmente falar, Senhor, que não seja feito os meus planos, mas os teus na minha vida, sabe? Né? Eu tô até querendo gravar um vídeo aqui, né? Mas já vou dar um spoiler para quem estiver assistindo esse, que eu quero fazer um vídeo com a legenda: não corra atrás dos seus sonhos. Né? Porque a gente deve, quem é cristão realmente, a gente deve perseguir os sonhos que Deus tem para nossa vida. A gente deve sim renunciar aos nossos sonhos e colocar os sonhos de Deus em primeiro lugar, porque aí sim seremos de fato realizados, entende? Mas Deus, ele nos promete bênçãos, ele nos promete milagres, né? Eu lembro de Jesus falando: eu vim para que tenham vida e vida em abundância, né? Mas é algo que realmente está na vontade dele, no plano dele para nossa vida e na palavra, tá bom? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Jesus não mentiu, tá bom? A gente que não entendeu direito o que ele quis dizer, né? A gente que não entendeu a Bíblia toda, né? E essa é a mensagem que eu gostaria de deixar, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Se você gostou, deixa aquele like para fortalecer o canal. Não deixa de se inscrever, tá bom? E fica com Deus. Tchau!